A chave virou em 2020. Né? Vivi da minha própria marca, que aliás é o título do meu livro. Seja a sua própria marca. Ano que vem vai sair pela HarperCollins. Mas para que tudo isso acontecesse, é muita porrada. E é muito aguentar a porrada. Eu vejo você que hoje comunica Play, e eu sei da tua história, eu sei das tuas batalhas. Cara, te acompanho. Eu vi o quanto você se ferrou. Eu vi o quanto você lutou. Eu vi as vezes que você fez evento para ninguém. Eu vi as vezes que você fez evento, cara, pedindo ajuda. E hoje você tá aqui, protagonizando, puta de um estúdio, né? Vida pessoal feliz de novo. Então assim, só que isso, cara, tem um preço. Você tem um preço pra fazer isso. Só que quando você tem pessoas que gostam de você de verdade, você não puxa o tapete de ninguém, acho que tem uma questão do universo inspirar e não conspirar. Então, parabéns. Everyone needs a coach. Thank you to all my wonderful teachers. Is the most powerful. Who I meet inspire me. But it's quite true. Your time is limited. Yes, we can. Thank you. Olá, seja bem-vindo ao Comunica Play, o seu encontro semanal com grandes comunicadores e profissionais da área. Eu sou Edgar Caetano, CEO da Ágoras Academy e especialista em comunicação e oratória. Se você é novo por aqui, não esqueça de seguir a gente no Instagram, @comunica.play e Edgar Caetano Oficial. Se você está no YouTube, já assine o meu canal e deixe o seu like nesse episódio. E não esquece, claro, de compartilhar esse podcast com seus amigos. O Comunica Play está no Spotify, no Deezer e nas principais plataformas de podcast. Na minha frente tem uma figura que eu conheço há mais de 2 anos, praticamente pré-pandemia, pré-pandes, como dizem, e eu ainda não o conhecia pessoalmente, mas é um brother. Tava perdendo já. Pois tava é, perdendo. Eu tava perdendo. Mark Tawil, seja bem-vindo ao Que Comunica alegria. Play. Uma honra, irmão. Edgar, é o seguinte, eu tô tão feliz de estar aqui, porque, em primeiro lugar, eu te falei isso na época e vou continuar repetindo, assim. Todas as iniciativas que você fizer na tua vida, eu faço questão de compartilhar, faço questão de estar presente. Então, eu não poderia deixar de estar aqui, né? Porque aqui realmente acho que é um teu mais novo projeto, teu mais novo filho. Para quem não está vendo o estúdio aqui, é incrível. O prédio é incrível, o lugar é incrível. Dá para ver que é tudo cheirando a novo, assim como tudo aquilo que você põe na praça. Sempre uma novidade, uma coisa legal. Um grande comunicador, um grande caráter. E eu estou realmente muito feliz de ter vindo até aqui hoje. Então, o que você fizer, tá gravando? Tá gravando. O que você fizer na vida, eu estarei presente, porque eu gosto muito de você. E te conheci pessoalmente, então estou super feliz. Não sei nem o que falar depois desse... Não precisa falar nada. Obrigado. Gente, encerramos aqui agora. Mark, cara, eu não vou retribuir, só vou te agradecer. Sem essa rasgação cedo, faz, as pessoas Vamos não lá, gostam. cara. Depois Eu de também tomar não gosto. cerveja, fica tudo certo. Por falar nisso, quem é Mark Tawil na fila do pão da comunicação? Essa é a única pergunta que eu faço. Isso é fácil. Para deixar você à vontade de contar suas histórias. Isso Deixa eu é fazer uma fácil. costura aqui. Ó, eu me defino como um pai dedicado. Eu sou o pai da Cora, do Josh e do Vira-Lata Wood. Esse é meu propósito de vida. Esse é o meu, enfim, meu farol. Essa é a minha missão. Como você quiser chamar. Esse é meu papel principal, é ser pai. Então, o que eu faço na vida é ser pai. Nas horas vagas, eu sou comunicador. Aí é o que eu faço. Então, quem eu sou pai. Né? Sou um comunicador, vou fazer 50 anos. Ano que vem eu gosto de falar isso, que parece um pouco mais novo. Então a pessoa fala, nossa, não parece. Por enquanto dá para fazer isso. E, na verdade, eu me divido, Edgar. Eu vim da comunicação, que a gente chama de hard news, né? Aquela escola do jornalismo e imprensa. Então, eu trabalhei na Jovem Pan, na Band News, no Jornal da Tarde, falecido, entre outros lugares, e sempre trabalhando com notícia do dia a dia. Então, eu fiz polícia, fiz um pouco de cidades, fiz cultura e fiz muito internacional. Em 2010, eu montei minha agência. Ela durou até 2020, uma agência de conteúdo. Só que nesse meio tempo, em 2015, 2016, eu comecei a protagonizar textos no LinkedIn. Aí teve uma votação no LinkedIn dos editores. No final de 2016, teve uma lista chamada LinkedIn Top Voices, que eram usuários que mais engajavam. E eu fui eleito número 1 da primeira lista, como um Big Brother. Sim. Entendeu? Então eu sou o vencedor do primeiro Big Brother. Hoje não tem mais numeração da lista. Eles escolhem. Eu tive esse privilégio, essa alegria. Nunca tinha sido número 1 de nada. Então,
Foi um baita presente. E eu soube usar isso e continuo usando isso, né? São presentes que as pessoas me dão e eu continuo usando. Da mesma maneira que você tem teu privilégio aqui de ter o teu público cativo, teus grupos, é um presente que as pessoas nos dão, que é a chamada influência, que é um pouco da capa que está aqui. A influência, o que que é? É um presente que a pessoa te dá para dizer, olha, eu confio em você, eu acredito no que você está dizendo, eu sigo aquilo que você diz. Só que isso precisa de uma manutenção, Edgar. Você precisa ter responsabilidade, você tem que ter coerência, consistência, recorrência e, acima de tudo, humildade. Para saber que você não vai ser o número 1 para sempre, óbvio que não, que vão ter outras pessoas no teu mesmo palco. E aí a ideia é justamente essa, você ter muitos protagonistas no mesmo palco. E quem é seguro, e eu sei que é o teu caso, uma pessoa que, trabalha, conhece seu potencial e conhece suas vulnerabilidades, invariavelmente acaba ficando. Porque a pessoa mais segura, ela sabe que o outro não vai tomar o lugar dela. Pode tomar por algumas outras coisas, porque também é normal, ninguém segue a mesma pessoa a vida toda, ninguém escuta o mesmo cantor, ninguém assiste o mesmo vídeo. E eu acho que quando você passa a ter um pouco de protagonismo na vida das pessoas, também é assim. Então, como eu me defino hoje? Como um comunicador, um business influencer, que é um pouco o garoto propaganda dos anos 2020, e também um educador. E aí eu conto muito também para as pessoas que a pandemia me transformou. Eu perdi meu pai para a Covid. Sim, em 2020, você lembra? A gente começou a ficar amigo lá. E aí eu percebi que o valor não estava nas pessoas, entre aspas, conhecidas, que eu tinha muito acesso. O valor estava em todo mundo. Eu já tinha percebido isso como ser humano, mas foi na pandemia que eu transformei isso em mim. E aí eu parei de olhar para números, parei de olhar para cargos, parei de olhar para privilégios como um todo e comecei a focar nas energias. Já tinha feito isso enquanto pessoa física, mas enquanto pessoa jurídica, menos. Então, se uma pessoa tinha 10 seguidores, ou 2, ou tinha 5 milhões, para mim sempre foi, mas ficou mais ainda sendo a mesma coisa. Então, isso me transformou e por isso que eu estou aqui. E eu sou prova viva disso, porque quando eu me conectei contigo através do Nélio Xavier, nosso amigo em comum, nosso irmão carioca, eu, obviamente, estava começando um processo ali de desenvolvimento da minha plataforma de educação. Verdade. E você já estava nadando de braçada. Eu tenho um case para te contar aqui, tá? Ah, é? Tem um case para te contar aqui. Eu falo muito pouco dele, aliás. Legal. Quero ouvir. Case de fracasso, é um anti-case. Anti-case. E são esses cases que fazem a diferença para quem está nos ouvindo e nos assistindo, porque a gente precisa, de fato, trazer as nossas vulnerabilidades, os nossos erros e acertos aqui, para que as pessoas aprendam, de fato, com o que é real. Sim. E a gente criou uma amizade desde o primeiro evento que a gente participou junto lá, o Speaker Day, depois o Conacor. Que são os eventos que você organizou. Sim. Online. Sim. Online, exatamente. Já na boca da pandemia e no meio da pandemia. O fato é que nós passamos por coisas difíceis, bem complexas, difíceis, adversidades. Eu vi você perdendo teu pai, você me viu perdendo os meus pais na mesma semana. Verdade. Eu me divorciei, você se divorciou, enfim. E cá estamos, depois de mais de 2 anos, na verdade, que a gente se conectou pela primeira vez. E uma vez a gente, num call, eu não sei se a gente estava num call com o Alex, falando de OTT, a gente entrou ali e você falou, cara, eu tenho a sensação de que a gente já se conhece há mais de 10 anos, que a gente se encontra o tempo todo. A gente está aqui em São Paulo e a gente não conseguia se encontrar. E agora, pela primeira vez na televisão, a gente está aqui juntos, né? Eu estou falando isso porque o que você traz como contexto do olhar mais humano, né? Que essa coisa mais da energia, até espiritual, é uma coisa que eu senti também na pandemia e que a nossa amizade é prova viva disso. A gente nunca tinha se visto no mesmo espaço físico, mas a gente tem uma conexão muito forte. Né? E você sabe que eu andei tendo isso, curioso, né? Eu fui almoçar outro dia com um cara incrível, chamado Emílio Munaro, que é um cara para você trazer aqui, inclusive, um cara incrível. Legal. Ele dirigiu o Instituto Ayrton Senna, um super educador. E a gente foi almoçar e eu sentei na frente dele e falei, cara, ele tá estranho. Ele tá estranho, tem alguma coisa errada com ele. E eu começava a olhar e olhava ele de lado e de outro, e falava, mas ele tá mais baixo. Sabe quando você conhece? Eu falei, a gente se conhece pessoalmente? Ele falou, puta, eu não lembro, e não se conhecia. Porque a gente se viu tanto, se falou tanto, que na hora do vamos ver a gente não lembrava se a gente se conheceu ou não. Olha que coisa maluca. E realmente não tinha. Por isso que eu não tinha essa dimensão mais alto ou mais baixo, entendeu? Exato. Me lembro um pouco até de quando o William Bonner descobriu, ou caiu na real, que ele estava apresentando o JN. Sabe como foi? Como? Quando ele olhou para o Cid Moreira de lado.
Porque até então o Brasil inteiro só olhava para o Cid Moreira de frente. Isso. E ele tem uma cara de frente. Aliás, o Cid Moreira, que tem uma cara, uma cétera aqui no rosto. Mas de lado ninguém nunca viu. E ele só se ligou que ele estava no Jornal Nacional quando ele olhou de lado para o Cid Moreira. Então você vê como a questão física também conta, né? Alguém que está muito presente no vídeo, as pessoas me acham mais alto, por exemplo. Sim, né? eu também. E ontem eu conheci uma menina, uma diretora da Adobe, que parece 10 anos mais nova presencialmente. É muito maluco, né? É muito maluco. A vida é muito maluca. Mas eu sinto isso, Edgar. Sinto que a gente está aprendendo ou reaprendendo também a se conectar. Essa conversa que a gente mora em São Paulo e não se vê já vinha de antes da pandemia. Sim. Convenhamos, né? Sim, exatamente. E eu vou puxar a sua história Por favor. um pouco mais atrás, mas antes, se você quiser, conte esse case aí. Vou te contar esse case. Eu tinha já 500 mil de seguidores. Estava super bem estabelecido na questão. Minha agência, ok, patinava, mas ok. Mas eu, como pessoa física, já fazia mais sucesso que a minha agência. Então, estava ok, estava bem. Estava começando a fazer palestra bastante, já tinha rodado algumas capitais. Estou falando de 2019. Estava tudo indo. Não estava nada espetacular, mas estava indo bem. E aí, em 2020, a gente foi para a França. Em comecinho de março, voltei da França, teve o lockdown lá, peguei o lockdown lá, voltei da França infectado, 6 dias depois meu pai morreu. Aí você vai se lembrar que teve uma onda de lives, que era desesperador, né? Você abria a gaveta, tinha uma live, abria a geladeira, tinha uma live. Você ia pegar o sapato embaixo da cama, tinha alguém fazendo uma live. Exatamente. E eu não fui chamado para nenhuma. 0. Falei, cara, 500 mil de seguidores. Coluna, 2 anos na Época Negócios. Aliás, é 1 ano e meio na época, né? Hoje eu tô com 3 anos de coluna. Podcast na Jovem Pan. Entrevistei um monte de gente legal. 150 lives no LinkedIn. Um cara do bem, nunca puxa tapete. Falei, tem alguma coisa errada. O que eu fiz para Deus, né? Para nessa hora que tá todo mundo nadando de braçada, eu que comunico, não nado. Aliás, pelo contrário, tava ninguém. Só que aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada comigo, não com as pessoas. Aí eu parei aquele jogo de você olhar e culpar o outro, que é muito comum, né? Terceirizar a culpa. Ah, não me chama. Ah, tá vendo? Eu fiz por ele. E eu olhei e falei, cara, será que tem alguma coisa errada comigo? E tinha. Eu não tinha um tema. Então, por mais que eu falasse de tudo, eu também não falava de nada. Eu não era um cara que as pessoas procurariam como procuravam você para falar de comunicação. Também não continuo sendo, mas melhorei em relação a isso. Mas eu peguei uma nuvem de tags hoje, que eu tenho 3, 4 assuntos que as pessoas me procuram. Mas na época ninguém. Caracas. Ninguém. E aí eu tinha um casal de irmãos chamado Sandra e Diego Mai que me convidaram para fazer uma palestra online para os funcionários. Era abril ou maio. Eu estava muito mal, porque meu pai tinha morrido. E eu não... Falei, não vou nem cobrar. Não, cobrei super pouco. Hoje eu cobro 10 vezes mais. E começou ali, então, minha relação com o Zoom, né, com todas essas parafernálias, para eu começar a falar online. Como eu tinha perdido meu pai e era um case para mim, porque, pandemia, eu era muito fresco, ninguém conhecia gente que morreu de Covid, eu também acho que transparecia uma coragem. Sim. Eu fiz um vídeo também gratuito, eu digo gratuito porque não era uma aula, era um vídeo mesmo de participação, para a Conquer na época. Sim. E a Conquer deu o salto da vida dela, dos meus amigos Endel e Joseph. Ela colocou na praça um curso de inteligência emocional gratuito. E eu fiz um vídeo que eu não me lembro o que eu falei, não me lembro. Só que o curso foi baixado por 500 mil de pessoas. Exatamente. E naquela época, Edgar, todo mundo assistia tudo. É. Podcast de 3 horas e meia. Hoje a vida é corte. Né? TikTok, corte, ninguém aguenta 3 minutos. Mas na época, o fenômeno pandêmico era de estar em casa e assistir. Lives de 1 hora e meia, 3 horas e meia, 4 horas e meia. E eu acho que isso foi um fenômeno muito pandêmico. Hoje não tem mais, ninguém aguenta mais. Né? Então, aquilo também fez com que as pessoas me vissem de outra forma. Então, eu fui muito acolhido na morte do meu pai e tive uma explosão online por conta disso, mas sem vender nada. Pouco a pouco, eu comecei a ser chamado para uma live paga, uma outra, e hoje eu vivo muito também do online. Mas é curioso, porque foi uma experiência assim, de quase morte, e de trocar a asa do avião enquanto ele estava voando, 2 filhos, na época eu estava casado, colocava dinheiro em casa, também, né, assim como minha ex-mulher. Então, assim, cara, teve toda uma coisa que ninguém ficou sabendo. E hoje eu estou super bem posicionado, eu acho, mas foi um trabalho. E hoje você está posicionado nessas 3, 4 tags que eu são... falo de futuro do trabalho, Tá. eu falo de comunicação, falo de LinkedIn, aí eu falo um pouco de Real Skills, que são, na verdade,
desdobramentos daquilo que eu já vinha falando. Eu não sou um cara RH, mas eu falo de gestão. Eu sou um cara de comunicação, mas eu não tenho o fundamento que você, Edgar, tem em comunicação. Não tenho. Não sou um cara de oratória clássico, né? De porra, Leni, você, outras pessoas. Então eu tento encontrar um caminho próprio que resvale em tudo isso. Como eu sou um cara muito do B2B e o LinkedIn me projetou nesse sentido, eu consigo falar sobre comunicação do meu jeito para gestores e afins, mas muito mais de um lado prático, ou de um lado que eu exerço, do que necessariamente dar uma aula de comunicação clássica. Então eu peguei esses temas, que vão mudando também. Sim. Né? Hoje está vindo Metaverso, Web3, então eu vou adaptando. Como eu sou um produtor de conteúdo clássico, eu consigo criar coisas que viram depois palestras. Perfeito. Contexto... Já contextualizei, né? Tá claro. Agora quer falar de relacionamento? Vamos falar. Como é que você chegou, Mark, na comunicação? Porque, se não me falha a memória, tua primeira formação foi rádio ou jornalismo? Não, era comunicação social. Comunicação E social. não tinha essa história de jornalismo. Quer dizer, tinha, Tinha. mas era dividido. Eu lembro como eu cheguei na comunicação, foi o seguinte, teve 1992, se eu não me engano, faz 30 anos, nossa. Teve um ataque de neonazistas ao CTN, Centro de Tradições Nordestinas. Eu tinha 18 anos, faz 30 anos, estou 48. Eu escrevi uma carta para o Estadão, metendo o pau nos neonazistas. Aliás, se tem algum neonazista assistindo, essa foi para você. E aí, o que aconteceu foi que a carta foi publicada, era só as iniciais. E eu peguei gosto por aquilo. Falei, porra, a minha voz pode ser ouvida. Eu tinha 18 anos. Depois eu escrevi um outro artigo que me pediram para falar de racismo. Então você vê que eram questões que já estavam em mim. Né? Sim. E aí eu falei sobre racismo numa coluna era como se fosse esqueci como é que chama agora. Um negócio que tinha para estudantes, um caderno no Estadão. Esqueci o nome que se dava para esse tipo de caderno. Você lembra? Não. Hoje chama caderno, mas na época tinha uma outra coisa, eu vou tentar lembrar. Tá. E aí eu fiz nesse espaço e peguei gosto, então. Só que eu só fui fazer faculdade aos 20 anos, aqui na Zona Leste, onde a gente está hoje. Só que eu fiz na Taquari, na Moca, que era São Judas. Uhum. Já na São Judas, no segundo ano, eu fui lá e participei, entrei para Jovem Pan como rádio escuta. Foi aí que comecei a trabalhar com rádio. E aí o resto eu fui fazendo a minha história. Então você, da comunicação social, foi para o rádio com a cara... Mas era tudo meio que a mesma coisa, exato. Né? E era muito mais prático do que hoje você... Eu, por exemplo, tive que me formar em rádio, locução comercial. Tudo que você faz hoje, mestre de cerimônias, apresentação de programas de TV, essas formações todas que fazem parte do meu background. Mas nessa época, muita gente entrava nos meios de comunicação sem necessariamente ter uma formação naquele meio específico. Sim. E também tem uma outra coisa, era muito difícil de entrar. Sim. O que eu estou te dizendo? Todo mundo queria trabalhar na Jovem Pan. Exato. Todo mundo queria trabalhar numa Rádio Globo. E por quê? Porque você tinha meia dúzia de veículos. 92, você não tinha internet. Uhum. E você não tinha muito menos essa parafernália que a gente tem aqui. Hoje, você pega qualquer um dos seus 3 aqui, colaboradores ou sócios, em casa, como começou o Felipe Neto 10 anos atrás, você dá um pau numa Rede Globo. Exato. Dentro de casa. Né? Com um microfone, com uma câmera mais ou menos, ou até talvez um celular, você pode ter milhões de seguidores em questão de semanas. Os meus filhos, por exemplo, seguem tiktokers, um rapaz que se veste de mulher de forma grotesca, tipo, não é nem bem vestido, é zoeira total. E ele tem milhões de seguidores. Quem na Rede Globo tem milhões de seguidores? Nem o William Bonner, milhões e milhões. Então, é curioso, porque o mundo mudou. Eu acho que essa comunicação que a gente está vendo acontecer, ela vai se desdobrar mais ainda. Poucos recursos, muita escala, mas também menos credibilidade. Ter muito seguidor, eu sempre achei, continuo achando, que é que nem ser rico no banco imobiliário. É a mesma coisa, não paga conta. Lógico que é muito bom, ajuda muito e tal, mas eu acho que a métrica do sucesso é outra. Aliás, é importante dizer, Edgar, hoje, e é uma coisa que eu fui aprendendo, que existe diferença entre ter sucesso e ter prosperidade. Fato. Você falou aqui de espiritualidade, exato. É isso. Ninguém paga o teu sossego. Ninguém paga a sua tranquilidade. O seguidor não paga a tua tranquilidade. Então é legal ter seguidor pra caramba, mas não quer dizer nada.
se você é um cara intranquilo, se você é um cara agressivo, se você é um cara que é pobre, porque ter seguidor não quer dizer que você está rico. Não quer dizer que as marcas te compram necessariamente. Tem um monte de gente que tem seguidor. O próprio Felipe Neto falava isso. Que ele tinha muito seguidor, milhões, mas as marcas não investiam nele. Por quê? Porque assim que a marca se cola ao Felipe Neto, você tem uma horda de haters que vão atacar a marca. Exato. Então, necessariamente, as marcas vão apostar em você. E hoje você tem um micro-influenciador, você tem um influenciador de nicho. Então, o mundo, ao meu ver, mudou muito nesse sentido. Né? Você tem hoje inúmeras formas de fazer sucesso, de rentabilizar, e que você não precisa de grandes plataformas. Mas 30 anos atrás você precisava. Só que quem ganhava eram elas. Faz sentido. Agora, como é que você enxerga essa mudança, pensando em tudo que você construiu ao longo das últimas décadas? A gente Eu não já construí tanto, tá? Eu gostaria de não- construir mais. Mas você construiu uma carreira, construiu um nome, construiu credibilidade, Sim, construiu credibilidade. relevância. Sim. O Ivan Moré foi perguntado certa vez sobre... Ele é incrível. Por quê? Pois é. Por que ele saiu da Globo? Enfim, dentre vários motivos, Sim. uma das questões que ele apontou foi a relevância versus alcance. Então, você está num canhão como a Globo, você tem um baita alcance, ok. Mas ele não se sentia relevante. E olha que ele apresentava os 2 maiores jornais de esportes da casa. hein? Exato. E hoje ele se sente muito mais relevante para menos pessoas do que alcançando mais pessoas. Que é esse equilíbrio que você fala, né? Eu tenho milhares de seguidores. Cara, mas será que eu sou relevante de fato? Sim. E tem uma coisa também, né, Edgar? Eu acho que tem uma... Quem trabalha com comunicação e quem trabalhou e trabalha em veículo vive uma grande ilusão. Que você é o veículo e você não é o veículo. Então, hoje, você pode ser o Edgar da Globo. Isso tem um peso. Se você sair da Globo e ser o Edgar Caetano, vão tirar um manto de você e você vai ser o Edgar Caetano. Aí é que são elas. Que uma coisa, de novo, é você ter o manto do poder. Uma vez eu vi uma entrevista, eu fiz uma entrevista com um político, e ele me dizia o seguinte, que ele saiu, chama Walter Feldman, e ele foi governador por 3 dias. Ele falou que foi governador por 3 dias. Na época era o Alckmin, ele era secretário do Alckmin. O Alckmin foi viajar, ele assinava por São Paulo. 3 dias com a caneta do governo na mão. Ele poderia ter feito o que ele quisesse. 3 dias com a caneta do governo. Aí ele falou, maravilha, eu era o governador, meu. Chegava nos lugares, tinha batedor, carro, segurança e tal. Ele falou, quando o Alckmin voltou, ele contou isso pra mim. É como se tivesse tirado uma capa de super-herói dele. Ele desceu, não tinha nem carro na garagem para buscar ele. Nossa. Por quê? Porque o poder é isso. E a televisão, ela te empodera, o rádio te empodera, a grande marca te empodera. Então eu cansei nesses últimos anos de ver grandes executivos de comunicação e não de comunicação, que hoje eram CEO e amanhã eram excelente desempregado. E as pessoas olhavam para a cadeira dele. E aí é o problema. Que quando as pessoas querem tua cadeira, não importa quem está lá. Quando você está como o Ivan Moura da Globo, porra, isso que ele tinha sobrenome, hein? Isso. Porque ainda tinha o Ivan da Globo, podia ser só o Ivan da Globo, como era o Mark do JT. Então ele ainda tinha o nome e sobrenome. Era uma coisa. Quando você sai, que você vê quem quer ter um amigo, que portas continuam abertas, e ele cravou, ele trabalhou muito para ter as portas abertas, que eu sei. E ele manteve e criou novas portas. É muito mais difícil a trajetória de quem tem nome e sobrenome e não tem esse canhão do que quem tem. E você só percebe na prática. Por isso que muitas pessoas vivem essa vida fantasiosa de se manter por manter, ou de não largar o osso, porque sabe que aqui fora o bicho pega. Entendeu? Uau. Vamos lá. Não, mas não é novidade para você, né? Não, Você não é sabe disso, novidade. né? Não é novidade, mas o teu ponto de vista é um ponto de vista que complementa. quem viveu, Exato, claro, quem viveu. claro. Você estava lá, você Claro. respirava esse ar, né? É muito difícil. E também tem essa questão da relevância, de se manter na relevância. Quer dizer, uma coisa é você virar o Top Voice, que ninguém sabia nem o que era. É. Em 2017 começou a Sim, ter sim. barulho. Por quê? Porque não teve lista e começaram a atacar o pessoal da lista. Ah, esse marca é privilegiado, esse outro não sei o que lá. Por que tem uma lista de o que é Top Voice? Começaram a zoar com o termo Top Voice, né? E eu sempre fiquei na minha, porque eu fiz sucesso velho, tinha 43 anos. Então eu sabia já mais ou menos os caminhos do cancelamento, eu sabia mais ou menos os caminhos da queimação de filme,
né? Que é um termo bem da nossa época, queimaram o filme, né? Hoje em dia não tem mais filme na máquina. Então eu tinha mais ou menos essa ideia. E eu vi muita gente mais nova que eu trocar os pés pelas mãos e se ferrar, né? Óbvio que eu era cancelado e continuo sendo, mas dependendo do cancelamento exponencial, o mundo do jeito que é, não tem mais volta. Você se queima, não tem mais volta. Eu não sabia que ia virar um business da minha vida, tudo isso, tanto que virou. A chave virou em 2020, né? Vivi da minha própria marca, que aliás é o título do meu livro. Seja a sua própria marca. Ano que vem vai sair pela HarperCollins. Mas para que tudo isso acontecesse, é muita porrada. E é muito aguentar a porrada. Eu vejo você que hoje comunica Play, e eu sei da tua história, eu sei das tuas batalhas. Cara, te acompanho. Eu vi o quanto você se ferrou. Eu vi o quanto você lutou. Eu vi as vezes que você fez evento para ninguém. Eu vi as vezes que você fez evento, cara, pedindo ajuda. E hoje você está aqui, protagonizando, puta de um estúdio, né? Vida pessoal feliz de novo. Então, assim, só que isso, cara, tem um preço. Você tem um preço para fazer isso. Só que quando você tem pessoas que gostam de você de verdade, você não puxa o tapete de ninguém, acho que tem uma questão do universo inspirar e não conspirar. Então, parabéns. Dito isso... Obrigado, meu cara, novamente. Vamos lá, já que você falou de tomar porrada, e não só tomar porrada, mas também tem momentos da nossa vida em que a gente acaba bifurcando para direções que a gente não imagina. Claro. A gente tem aí os incidentes incitantes. Conta pra gente alguns da sua vida. Você começou ali na comunicação social, mas vamos voltar um pouquinho, né? Tá. Onde você nasceu? De onde você veio? Qual a história da tua família? Eu nasci em Dubai. Tem alguma coisa errada aí, então. Não, mentira. Eu nasci em São Paulo, mas olha que louco, né? A gente está gravando, esse vídeo vai ao ar quando? Eu não lembro a data agora, para ser bem sincero. Mais ou menos? Daqui 2 meses, né, Clécio? Tá bom. Pelo cronograma, né? Eu já vou ter voltado do Cairo, se eu sobreviver. Então, assim, vai sobreviver. em setembro eu vou para o Cairo, onde minha mãe nasceu, no Egito. É só a mistura do Brasil com o Egito. Legal. Era para todo mundo rir. Obrigado, Elisa. A Elisa pelo menos entendeu, né? É que ele não escutava o Tchan. É verdade. É verdade. Eu sou a mistura do Brasil com o Egito. É da sua época isso aí, não dela, hein? Mas tudo bem. Mas ela curte mais. Ela curte. Ela Bom, acorda, né? então, assim, eu vou para o Cairo com a minha mãe. Meu pai, que morreu de Covid, era libanês. Nasceu em Beirute. Só que eles se casaram na França. Então, eu sou filho de um libanês e de uma egípcia. Toda a minha família vem daqueles lados. E eu já nasci no Brasil. Meu pai veio para o Brasil, tinha uma oportunidade de trabalho e tal. Em 73, ano que eu nasci. Minha mãe veio grávida. Então, eu nasci em São Paulo. Toda a vida eu estudei no colégio francês. Mantive, depois saí, colégio judaico. Sou judeu praticante. Embora respeite e goste de todas as religiões, né? Sou bem sincrético nesse sentido. Sim. E fui crescendo, enfim, nesse berço aí, né? Criança de playground. Anos 80, playground. Depois eu fui fazer, como te falei, escola, comunicação e tal, e aí fui trabalhando. Eu não tive grandes emoções, assim, de nossa, fui estudar fora. Eu não sou esse cara. Sou um cara meio convencional, assim, nesse sentido. Mas eu sempre tive muito em voga, para mim, que eu queria ser alguma coisa para alguém. Tem um lado vaidoso, né? Outro dia eu vi uma entrevista do Jô também, nesse sentido, que a pessoa que é meio artista, ela quer aparecer em todos os palcos. Eu acho que nós, comunicadores, a gente tem um pouco isso. Sim. Claro que você quer estar no palco, mas acho que cada vez mais faz sentido de estar no palco para alguma coisa. Exato. Ou para alguém. Tudo bem estar no palco? Tudo bem estar no palco. Mas tem outras pessoas que merecem. Então aquele palco sozinho, né? Que você... Sabe aquele gato que dá um bico no outro? Não é isso. E, ao mesmo tempo, chegar levando outras pessoas. Então, hoje eu sei que muitas pessoas falam comigo coisas que eu levo para frente, coisas que eu aprendi com as bolhas que eu furei, entendeu? E aí eu consigo levar isso desse jeito. E você cresceu aqui em São Paulo? Você nunca saiu daqui? Nunca saí. Eu viajei, mas nunca saí. Sim. Nunca saí. Nunca serão. Essa é da tua época, né? Nunca serão. Não, nunca saí. Essa tua origem libanesa e egípcia mudou um pouquinho você imagina olhando para trás que mudou um pouquinho a tua Nossa, visão? nunca me perguntaram isso. A tua visão de vida em termos de, sei lá, DNA, engraçado. sabe? Menos a origem, mas mais o pós, né? Que seria, Sim. na verdade, os dois terem morado na França. Porque como a família da minha mãe ficou na França, eu fui muito para a França. Desde os meus 3 meses de idade eu vou.
Minha família toda, minha mãe mora lá. Então, assim, os irmãos dela, minha avó morava lá. Então, assim, eu sempre fui uma criança que tinha já nacionalidade, meus filhos têm. Então, vira e mexe, eu ia e voltava. Para o Líbano, nunca fui. E para o Egito, eu vou agora, aos 50 anos, levar minha mãe numa viagem super afetiva, né? Mas eu não vejo dessa forma. Talvez o fato de, como eles são imigrantes, eu ter me conectado com essa questão, já bem mais velho, de imigração, de refúgio, e de não me sentir tão brasileiro quanto muita gente é. Embora tenha nascido aqui. Porque no meu sangue corre sangue de gringos mesmo. Né? Sim. Eles nasceram lá, eles foram criados lá, tanto na França, como um pouco no Egito, como um pouco no Líbano. Então eu sou fruto dessas pessoas. Eles não nasceram no Brasil. Eu não tenho uma casa aqui que, pô, tua avó nasceu aqui, eu não tenho essa memória. Né? Entendi. Como é que você chegou no TEDx? Pô, cara, 3 TEDx, hein? E eu tô trabalhando para fazer o 4º. Você não vai fazer, não? Assim que eu for convidado, eu farei com prazer. Preciso te indicar. Funciona assim. Você tem, para explicar, né? TEDx é o sonho de 11 entre cada 10 palestrantes. Exato. E eu tinha um grande sonho de fazer um TEDx, que eu acho que todo mundo tem. Sim. E o meu primeiro TEDx, eu tive o prazer e a honra de, durante o Black Lives Matter, conhecer uma mulher chamada Patrícia Santos, que me foi indicada por uma outra mulher chamada Fernanda Guimarães, que é minha amiga, e elas estavam no grupo um grupo que falava Vozes Negras Importam. Vozes Negras Importam. Que era, na verdade, vozes negras que precisavam de mais protagonismo. Só que aí que tá. Você portar a voz de alguém, hoje eu já sei que é um termo mais capacitista, mais preconceituoso. Por que eu vou portar a voz de uma pessoa negra? Ela tem voz. Então, o que você tem que fazer é liberar o teu espaço, entre aspas, de privilégio, que é um termo meio batido, mas bom, para que essa pessoa possa usar. E eu dei o meu LinkedIn na época que o Paulo Gustavo deu o Instagram dele para a Djamila, por exemplo. Aí você teve várias. O Bruno Galhaço deu para a Luana Genot. Ele liberou o espaço para elas comandarem os Instagrams deles. E eu liberei o meu LinkedIn, que tinha 500 mil de pessoas, para a Patrícia Santos. Me lembro. E aquilo chamou a atenção da Helena Crécia, que é talvez a voz principal do TEDx no Brasil. A gente fala TEDx porque tem o TEDão, TED, você é TED Speaker. Mas quando você é TED Talker, uma coisa assim. E quando você é TEDx, que é o replicador, que são os menores, Isso. você é TEDx Speaker. E o meu sonho era fazer um TEDx. E a Patrícia me ligou e falou, olha, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você tem vontade de fazer um TEDx? Eu falei, como assim? Todo mundo tem, né? Era meu sonho, continua sendo meu sonho. Porque, cara, é tipo uma bola de ouro que te dão, sabe? Sim. Do Cristiano Ronaldo, Exato. do Messi. É isso. Quanto mais você tiver, mais bola de ouro você vai ter. E era o meu sonho fazer. E aquilo me marcou muito, porque meu pai tinha morrido fazia 2 meses. Fui fazer no Allianz Parque, só para carros. Só para carros. Então eu não tive aplauso, tive buzina. Exato. E eu nunca tinha falado para uma plateia de carros, né? Foi o primeiro TEDx em nível global, que era um TEDx de drive-in. E eu aprendi a ter uma preparação muito diferenciada, que foi a Helena Crécia e outras pessoas, Vanessa, que me deram também, que era uma preparação para justamente você falar num TEDx, que é diferente do que falar uma palestra. Primeiro, você tem menos minutos, bem menos. Era 18, caiu para 12, eu fiz uns 9 e 10, sem slide, que já me ferrou. Depois, hoje os TEDx estão em 8 minutos. Então você tem que contar uma boa história em 8 minutos. E eu não tinha história. Eu falei, contar o quê? Aí eu comecei a me lembrar de uma vez que eu fui pro SUS. Me encontrei com uma moradora de rua, tive uma conversa com ela. Eu linkei isso com a morte do meu pai. Então, eu criei ali uma história verdadeira, óbvio, e que fosse uma história que pudesse espalhar. E chama A Gente é Aquilo que a Gente Espalha, não aquilo que a gente acumula. E esse conceito é um conceito que me acompanha, é verdadeiro mesmo. Sim. Né? Depois eu fiz um segundo e depois eu fiz um terceiro. E o TEDx São Paulo, que é o maior do Brasil e o principal do Brasil, sem prejuízo a nenhum outro, até porque a Helena que meio que protagoniza isso, né? Helena Cresce, Helena com E, que ela é argentina. Eu acho que me deu um pouco desse empoderamento. E me ajuda em tudo, porque, cara, isso é uma coisa que ninguém te tira. Né? Não é um cargo temporário. Não. É que nem LinkedIn Top Voice. Você sempre vai ser Top Voice. Para sempre, para sempre. Agora, eu me lembro que você contou para mim, no primeiro TEDx, que
teve um problema de gravação. Puta, nossa. E você teve que refazer a palestra, não é isso? Foi assim, eu tinha... Quando você vai fazer um TEDx, cara, é a principal palestra da tua vida. Você pode falar o que você quiser, mas é. Sim. Principalmente o primeiro. O primeiro é a principal. Porque eles não pagam, então não é uma palestra paga. É uma palestra, como você falou, convidada. Você tem que ter um tema e você entra num clube, entre aspas, fechado, de pessoas que fizeram. Você meio que se conecta. Ah, você fez isso, puta, fiz também. Então, nossa, né? E, de novo, não é uma palestra paga, não é um negócio... É meio que uma coisa é um presente que te dão, como tudo na vida, se você encara desse jeito. Exato. Fui lá e fiz. Aí eu fiz, cara. Eu me lembro que eu falei do meu pai. Eu parei e chorei. Chorei. Meu pai e tal. Normal, buzinaço. Eu desci do palco super emocionado. A mulher me abraçou. Não, Helena, uma outra me abraçou. Falou, você foi muito bem. Mas, ó, seguinte, a tua barba, ela deu uma raspada no microfone durante a tua fala. E a gente vai ter que fazer de novo. Falei, como assim fazer de novo? Eu tinha treinado, juro, no banho, no espelho, porque não tinha slide. E eu tinha feito um negócio perfeito. Falei, puta, fodeu, né? Assim, tinha um monte de gente depois de mim. Tinha cantor depois de mim. Cara, era um inferno. Assim, tipo, como é que eu ia fazer uma palestra 7h30 da noite? Puta pressão. Esperei, fui lá e fiz de novo. Chorei exatamente na mesma hora. Não, foi perfeito. Depois eles acabaram usando a primeira, de qualquer jeito. Mas tudo bem. Ok. Mas aí eu senti o valor da preparação. Entende? Aí que eu Sim. falei, cara, tem que preparar. Você tem que preparar. Sempre, muito, para um evento desse, principalmente. Então, hoje, qualquer coisa que eu faça, mas tem que fazer um ensaio de 3 horas na véspera. Eu vou lá e faço. Sempre fiz, mas eu continuo fazendo. Tá, Porque as pessoas acham que você faz um pouco de sucesso, você não precisa fazer ensaio. Não é verdade. Sabe por quê? Porque na hora que dá uma merda, você é o primeiro a ser culpado. Ah, tá vendo? Mas tinha um ensaio, o cara não fez. Então, eu nunca dou uma dessa. Eu sou profissional no extremo nesse sentido. Assim. Eu faço ensaio na véspera, nem que eu fique sem voz. Mas eu vou lá e faço. Porque é o que as pessoas... Primeiro, você tem uma equipe, né? Você tem aqui editores, redatores aqui no teu Comunica Play. Então, a gente que está trabalhando para dar certo. Aí vem um cara, dá uma de estrela, ou uma mulher, não vou fazer ensaio, e dá uma merda, e o trabalho deles? Então, acho que tem que ter um parâmetro de equipe, as pessoas te olharem como equipe, até para depois não cair no teu colo. Então, minha parte eu fiz. Eu durmo tranquilo. Entendeu? E eu me lembro exatamente dessa lição que você comentou. Cara, fui lá, fiz e que bom que eu estava bem preparado. Normalmente, Exatamente. no dia a dia, a gente dá pouca importância para a preparação, especialmente se a gente tem o domínio da habilidade. Pô, já Exatamente. me comunico bem. Eu já fiz isso. Não, todo mundo Cara, já fez isso. Cara, não, vou lá. Não, eu ainda faço isso de alguma... Por exemplo, aqui hoje a gente não tem pauta. Isso. Mas isso é uma coisa. Agora, quando a pessoa te paga, fala, pô, você vai fazer um evento, sei lá, pago para uma empresa, vou entrar nessas? Não dá, cara. Você tem que forçar isso, porque aí você está educando o mercado também. Não é um bate-papo aqui de amigos que você já tem uma puta equipe que organizou, mas é um trabalho pago, eu não dou mole. E aí que vem as lições, eu quero trazer uns insumos aqui para quem está nos assistindo, para entender que não importa onde você esteja na fila do pão da comunicação, é importante que você se prepare, que você Sempre. use ferramentas, técnicas. Você trouxe o velho amigo espelho. Cara, é impressionante o número de pessoas que teima em falar, não, espelho, Edgar. Cara, tá bom, você não quer usar espelho? Tá, usa o celular, se grava, se ouve, se assiste. Eu lembro de um vídeo que eu assisti em um colega comunicador, não vou lembrar o nome dele, acho que Fabrício. Ele repostou o vídeo e colocou uma legenda, faça um evento antes do evento. Olha que O interessante. vídeo era de um lutador de MMA chegando mais cedo no estádio, entrando no octógono e fazendo exatamente o que ele faria antes da luta. Então, Olha que toda legal. sabe Sim, aquela coisa sim, do cara sim. entrar e tal, e pular na grade, e trepar ali, não sei o que lá, tal, e virar cambalhota? Ele fez aquilo várias Eu vezes. não sabia que o pessoal trepava. Não, na grade. Ah, tá bom. Não, calma. Não sabia. Não, todo mundo trepa, né? Acho que todo mundo é muita gente. É muita gente. Tem muita né? gente que Tem não trepa muita na gente que grade. não trepa. Não. É verdade. Puta merda. Mas e aí? Não, mas esse cara trepou. Tá. Na grade Sim, do octógono. sim, sim. Marco, vamos focar. Uma perna em cada canto. Uma perna fora, uma perna dentro. Sei como é que é. Isso. Agora você Bate pegou no a visão. peito, pega um cinturão. Sei como é que é. Exato. Sei como é que é. Vamos focar. E aí ele fez todo aquele movimento, todo aquele ensaio e tal.
Na hora da luta, eles congelaram a imagem, ele fazendo o ensaio e depois aparecendo a imagem do ao vivo. Que é o ensaio mesmo, né? Cara, e aí o cara colocou, faça um evento antes do evento. Eu lembrei do Steve Jobs, que fazia Sim. exaustivamente isso. Porque quando você não domina a habilidade, você já tem uma responsabilidade. Quando você domina, a responsabilidade é maior. Você me lembrou duas coisas, olha que interessante. Falar com comunicador bom é que você dá o kill, né? Você dá o espaço para eu falar, você fala, eu entro, a gente não fica se cortando, né? Mas olha que interessante, duas coisas me vieram à cabeça com você falando isso. A primeira delas foi um vídeo que eu assisti agora, do Charles do Bronx, que é um lutador de MMA. Ele estava explicando o seguinte, que quando ele lutou com tal cara, isso é um off dele, no Instagram, e ele foi explicando, ele falou, porra, cara, quando eu fui lutar com esse cara, eu já sabia que a trocação de soco dele era essa. Que se eu... Só que aí ele foi falando e os caras colocando imagem. Era exatamente aquilo. E eu sabia que quando ele viesse por cima, então o que eu fiz? Eu comecei a virar a cabeça. Você estava explicando que ele tinha estudado o cara num nível, pelas imagens, que quando fosse a vez do cara fazer ter aquela pegadinha, ele não ia cair, e não caiu. Ou seja, isso é uma coisa muito de atleta, né? Você visualizar primeiro, que é o que o cara fez ali. Isso. Visualizar a vitória, visualizar batendo ali na piscina, visualizar você chegando com a medalha. Eu já fiz isso. Eu já visualizei as pessoas me aplaudindo, eu já visualizei eu entrando, eu já visualizei energia. Isso é uma coisa que conta, por incrível que pareça. Sim. Você constrói essa energia. E depois, fazer o estudo. Então, é o estudo de tudo, Edgar. Assim, da maneira como você vai andar no palco, daquele caco que você vai usar naquela hora. E aí, quando você começa a ter isso cada vez melhor, você consegue até criar piadas. E quando você faz isso e não se preparou, acontece comigo também, você sai com a sensação de, puta, eu devia ter falado isso. Ou, puta, naquele corte eu tinha me preparado para levantar essa bola e não fiz. Então, preparação é tudo. E você traz aí o esporte como referência, a gente tem... Tenho muita referência de esporte. Pois muito. é. O Pelé usava isso, o Cristiano Ronaldo usava isso. Pelé usava isso? Usava. O Cristiano Ronaldo disse que aprendeu com ele. Mas o que? A visualização? A visualização. É mesmo. Que se chama de visualização positiva ou Não visualização sabia, não. criativa. Eu sei que... Então o cara fecha os olhos e vê a partida perfeita. Sabe quem tem uma outra técnica de esporte que eu adoro? Que preciso me concentrar mais nisso, que é a super concentração. O Usain Bolt tem isso. Então, por exemplo, ele tá brincando com o estádio. Beijo, zoa, né? Zoa com a câmera. Cara, em 1,5 segundos, o cara super concentra e ganha a corrida. Isso é muito difícil. Se eu tô para entrar num negócio que nem o dele, com o estádio olhando, eu preciso ganhar uma corrida e tal, e eu brinco, eu me desconcentro. Mas ele tem uma hiperconcentração. Isso é uma outra coisa que atleta tem. Alguns não tem, então o cara entra de fone na piscina, porque, porra, não pode desconcentrar. E tem gente, cara, que entra na maior, super concentra e Na faz. hora, cara... Isso é legal, né? Porra, mas... Legal isso. E como que faz isso? Tem ideia? Não tenho ideia. Mas aí eu acho que de novo, cada pessoa é uma pessoa, você vai ter gente que precisa do fone, e eu acho que tem gente que super concentra e consegue fazer. Mas eu acho que a gente não vai ser o Usain Bolt, mas a gente pode tentar fazer isso num nível nosso, você e eu, ou quem está aqui, quem está assistindo, e chegar perto, não dele, mas de uma coisa assim, não preciso talvez me concentrar 4 horas. Talvez eu possa fazer um mindfulness de 3 minutos Sim. antes de entrar numa reunião. Respirar fundo, perder aquela taquicardia. Aquecimento vocal também. Aquecimento no meu eu faço, caso, cara, Vem no carro fazendo aquecimento vocal. Se eu tivesse essa voz aí, eu estaria rico. Vou descobrir por que eu ainda não fiquei rico. Mas mesmo assim, independente da Não, você voz... vai descobrir, eu já sei. Ah, Eu já sei. pois você me conta, então. Mark, vamos entrar aqui no Pinga Fogo. E aqui você, cara, pode nadar de braçada. a Claro, conversa... né? Não é você que vai ser processado. Exatamente. Aqui eu vou te colocar em maus lençóis. Nossa. Antes disso, conta para quem está nos assistindo como é que as pessoas te acham e o que você faz, tanto no B2B quanto no B2C, por favor. Olha, as pessoas me acham incrível. Né? As pessoas me acham gente boa. Sim, As eu pessoas também me acho. acham legal, Bonito, carismático. Agora, antigamente era o telefone de contato, lembra? Agora é arroba. Então, pela minha arroba, Mark, M-A-R-C, Tawil, T-A-W-I-L, você me encontra em tudo. Só uma arrobinha. E o pessoal ainda te confunde com o Mark Twain, né? Não, eles me marcam como Mark Twain e me confundem no aeroporto como Zé Cabaleiro. Então você vai ver na minha vida onde ela chegou. Ninguém me para na rua e fala assim, Cauã Raymond é você? Não. Então assim, eu tô Chato, nessa. hein? Que chato, porra. Ele canta muito bem, mas eu sou mais bonito. Claro. Então vamos lá.
E o que você está fazendo no B2C Cara, e no B2B? eu tive muita dificuldade no B2C. Eu me lembro. Então, assim... Eu também. Então, a dificuldade é a seguinte. Talvez a gente seja um cara mais empresarial, contratado por times ou empresas, e que consiga falar como um extrato da pirâmide. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muito seguidor, que é o B2C. Então, eu vivo um pouco de um dilema. Eu não consigo, talvez, vender para essas pessoas como eu gostaria, mas dessas pessoas emergem contratantes. Então, eu faço muita palestra, muito em company de comunicação, faço muito em company de LinkedIn, de Real Skills, de futuro do trabalho, e eu também tenho um lado de fazer cursos. Sou contratado para fazer cursos em plataformas. Então, esses são meus 2 ganha-pão. E eu tenho também, claro, as empresas que me contratam para eu poder ser um garoto propaganda, também conhecido como business influencer. É Boa. isso. No Speaker Day de 2020, eu não tenho roteiro mesmo, então posso quebrar o roteiro quantas vezes eu quiser. Né? Você falou sobre as habilidades do profissional, habilidades para o profissional do novo normal. A gente estava Exatamente. vislumbrando um novo normal. Que é agora, né? Que é agora. Que é agora. Isso aconteceu? Aconteceu pra caramba. Aconteceu pra O caramba. que é o novo normal? O na novo tua visão? normal é aquela situação que... Vamos trocar o novo normal pelo novo agora. É uma situação transitória. Transitória. A gente vai viver isso a vida inteira. Tudo é Em que a gente começaria a colher os frutos da bomba no peito que a gente tomou. Então, a gente não está 100% presencial. A gente está meio híbrido. Né? A gente está muito mais digital. A gente está muito mais cético. Tudo aconteceu. A gente está muito mais preocupado. A pandemia não ia ser só aquela, tem idas e vindas. A gente ia se ferrar economicamente no Brasil e no mundo. E junta a isso agora uma guerra na Ucrânia e esses contextos de Web3. Então, o mundo do trabalho já ia ser outro. Porra, quanta laje você tem? Você está num prédio comercial. Não está tudo lotado. Não está tudo lotado. Né? Você tem quantos imóveis vazios porque as pessoas não voltaram simplesmente. Você tem novos medos aparecendo. Então, você tem o FOMO, Fear of Missing Out. Estou perdendo alguma coisa. Você tem o JOMO, Joy of Missing Out. Me tira dessa. Você tem o FOPO, Fear of Posting Out. Né? Pô, não estou postando. Morreu, sei lá, um artista, eu não estou postando. E agora você tem o FORTO. Conhece? Não. Fear of Returning to the Office. Medo de voltar para o office. Caraca. Ele existe. E aí você tem o FOFO. Conhece FOFO, não? Eu sou fofo. Não, você é fofo, mas... Não, além do fofo, Edgar. Cara, não... Fear of finding out. Sabe aquele cagaço de abrir a conta corrente? Você fala, puta, eu não sei o que eu vou encontrar ali, deixa mais 2 dias. É mais ou menos isso. Você não sabe o que você vai encontrar. Isso. Então você não... Opa, deixa eu... Então vários medos que emergiram. A gente está vivendo esse momento. A gente está construindo. Você não tem filho, né? Não. Ainda. Você não tem filho. Mas quem tem filho também é um outro problema. Porra, você tem uma geração inteira aí que vai ter problemas de saúde mental, você tem, criança, tanto que não é mais home office para quem tem filho, é hell office, que é um inferno, entende? Mas isso a Globo não mostra. Bem-vindos ao novo normal, Mas ou novo cara, agora. as Cara, pessoas não gostam do novo, mas tudo bem, você não precisa falar novo normal. Não. Mas que mudou. Mudou. E que a gente está vivendo essa mudança. Tá, cara, não adianta falar que não. Você tem 1 milhão de protocolos que você não tinha, você tem... O casamento já é de outro tamanho, né? Sim. Antigamente a graça era fazer um casamentão. Hoje, cara, as pessoas querem fazer uma festa curta, pequena. Se tem fotos, a galera aglomerando o pessoal já estranha. Hoje é melhor você soltar um pum do que espirrar. Peidei, fui eu. Agora, se você espirrar É verdade. numa festa, você é persona não grata. As pessoas te expulsam da festa. Com o pum em mente, a gente entra no pinga-fogo. Pum e fogo, né, no caso. Que é perigoso, né? Que você põe pum e fogo Não, é um aí- gás, né? aí É um gás. explode, né? É. Aí vai dar ruim. Cara, vamos lá. Mark, o que te move, o que te motiva a levantar de manhã numa segunda-feira fria e chuvosa? Só meus filhos. Não tem outra motivação. Zero. Ai, mas vou dar uma palestra. Claro, maravilhoso. Mas eu tô falando da motivação. Né? Claro que eu quero passar minha mensagem, eu quero... Mas se eu pudesse trocar tudo pelos meus filhos, eu trocaria. É por eles e para eles que eu faço. Então, a motivação é eles. O gancho que eu prego lá em cima
aquele gancho na pedra, é por eles. E o resto vem. Hoje mesmo eu fiz um vídeo, você que está nos assistindo, eu fiz um vídeo 2 meses atrás, falando disso, que eu estava vivendo, talvez pela primeira vez em 50 anos, 48,5, um momento de plenitude, das coisas começarem a se encaixar, de eu estar com pessoas que eu gosto, que eu acredito, acima de tudo, e que Deus está colocando no meu caminho. Assim, tirando a questão da religião, Sim. mas eu dizendo assim, eu sinto uma energia que eu sou a pessoa certa, na hora certa e com as respostas certas. Então isso é uma questão de conquista, né? Então se eu puder te dizer, o que me move? Meus filhos, ponto. O resto é consequência. Boa. Qual o filme que mais te marcou ao longo da sua vida e por quê? Nossa, muitos filmes me marcaram. Cara, um filme me marcou na infância, E.T., que está chegando aos 40 anos, 82. Cara, eu tenho muito filme de, assim, underground. Transpoint me marcou, que é um filme sobre heroína. Não sei por que me marcou. Porque ele tem uma frase lá que é Choose Life, na escolha a vida. Talvez esse seja o mote, assim. ET te marcou por? Me marcou porque eles tinham uma vida, assim, entregue à droga. Eu tive um período de drogas. Né? Quando eu tinha, sei lá, 28 para 33 anos, eu usei. Né? E usei bastante. Eu era solteiro, não tinha freio. E aquilo foi ruim para mim, né? Como é ruim para todo mundo. Eu não sou um cara que vai dizer, não faça isso e tal. Mas eu tive esse período. Acho que é a primeira vez que eu falo isso no podcast. Não vai usar no corte, enviado. Não vou usar te no conheço. Corte. Clécio, não usa no corte. Não usa no corte, droga, As drogas acabaram comigo. Eu perdi 5 anos da vida com as drogas. Aí, beleza. Mas assim, fora de brincadeira. E também não falei viado pra... Não, imagina. Que é um termo que a gente às vezes usa, gente não é brother, pejorativo. tem frescura. É muito bom ser viado e você sabe como é que é. Ó, então assim, um beijo, tô brincando. Mas assim, falando sério, eu tive esse período de 5 anos, que foi muito pesado pra mim. Era solteiro, tinha dinheiro e tal, e a gente se perde. E eu me perdi. Então hoje eu ressignifiquei esse período dentre tantos outros, né? E aquele filme foi importante pra mim, que eu vi que tinha coisa pior. Que era um filme sobre uma turma que só usava heroína. É um filme ótimo, aliás, tá? Ótimo. Dirigido pelo Danny Boyle, que ganhou o Oscar depois. Esse mesmo cara, talvez seja ele que eu goste, tem um filme chamado Quem Quer Ser um Milionário. Sensacional. Que é sensacional. E o moleque, que é um indiano muito miserável, essa é a palavra, ele consegue vencer na vida lembrando das experiências que ele teve. Então ele não estudou, mas ele passou por coisas. Isso fala muito também ao meu jeito de viver. Eu me dou muito bem e acontecem coisas muito legais comigo pelas coisas que eu plantei, não por aquilo que eu estudei. Então, Quem Quer Ser um Milionário, acho que define muito. Tem um filme que eu gosto muito, que é Bastardos Inglórios, do Tarantino. É muito bom esse É filme. muito bom. É muito eu, bom. como judeu, imagina, o cara Sim. tira no Hitler. Aí você tem alguns filmes do Tarantino, Pulp Fiction, assim, coisas pontuais, né? Coisas pontuais. E livros? Cara, o livro... Agora vai fechar aqui, né? O pessoal vai desligar a tela, mas eu sou muito fã do Segredo. O Segredo é o meu livro espiritual muito legal que eu deixo na minha cabeceira, entre outros, né? Porque eu aprendi muito naquela época sobre a lei da atração, que eu estou vivendo hoje de novo. Né? Lei da atração e lei da ação. Também não adianta você atrair e não agir, né? Então, acho que o universo ele inspira, mas você tem que agir para isso. Então, é um livro que eu gosto, recomendo, acho um livro bom. Tem um também que ainda não foi lançado, que é Seja Sua Própria Marca, que também eu recomendo, que vai sair ano que vem. Mas eu acho que, assim, cada vez mais, eu falo muito eu acho, não tenho certeza. Tenho certeza que cada vez mais, livros que estão aqui, por exemplo, que são da turma do Novo Mercado, que eu tive o prazer também de ganhar lá, né? Deixa eu ver se o editor me autoriza aqui a fazer esse corte, né? O Rodrigo Simonsen. Vamos ver se ele me libera. Mas, os livros que estão aparecendo, cada vez mais a gente tem tido livros, Edgar, que você não precisa necessariamente ler tudo. Mas se você pegar a mensagem do livro, ela te ajuda bastante. A gente está num tempo de leitura rápida, a gente está num tempo de acelerar o WhatsApp, e eu acho que o erro está aí. Eu acho que a certeza que a gente tem que ter é pegar um livro, que seja esse ou outros, aqui da editora, que é a editora H1, se eu não me engano, para a gente poder degustar o livro, né? E vale para o livro, vale para o podcast, vale para o áudio, vale para o vídeo. A gente tem que captar e fazer uma seleção. Então, acho que o trabalho aqui, cada vez mais, é um trabalho de curadoria.
Até pra gente sair do raso, tá tudo Exatamente. muito raso e líquido. E muito rápido. É. Né? Todo mundo tá acelerando tudo. A voz no WhatsApp, o vídeo no YouTube. Maneira como a gente conhece e descarta as pessoas. Exatamente. Tudo. Exato. A gente virou máquina. É. Né? Até o termo que a gente usa. Estou sendo desligado. Quem desliga é a máquina. Pois é. Qual que é o livro que tá na sua cabeceira hoje, além do... Esse aqui, Esse que eu aqui? ganhei de presente do Rodrigo. Ele tá na minha cabeceira, mas eu vou começar a ler. Chama Marketing de Influência, do Gordon Glenister. E eu não tô fazendo um jabá para ele aqui. Eu Não, ganhei porque de presente é top mesmo. quando eu fui fazer dar uma aula no Novo Mercado. Eu acho que o livro, aliás, o livro é maravilhoso, né? Mas existem muitos livros na minha cabeceira. Eu tenho um outro que é do Rickson Gracie, que é de respiração, chama Respire, se eu não me engano, que é o livro da história da vida dele. Eu tenho um livro que é da filha do Bruce Lee, que acho que chama Como Água. Eu não consegui ler, mas estão na minha cabeceira. Estão chegando. Tá bom. Depois a gente vai falar sobre esses livros, então, quando você começar a ler. Tá. Conta um fato, dentre muitos, que marcou a sua vida, mas assim, marcou pra sempre. Porra. Acho que a morte do meu pai, né? Ela veio agora, mas marcou muito. Porque acho que quando a gente pega... Os seus pais são vivos? Não. Quando a gente perde um pai ou uma mãe, principalmente um pai, quando a gente é homem, a gente vira um pouco como diz o Carpinejar, um pouco dessa pai dessa morte. Como ele vinha já envelhecendo bem até, mas envelhecendo, ele tinha 80 anos, eu fui acompanhando um pouco desse processo, que você vira homem e o teu pai vira um menino. Ele estava super bem, ele não tinha nenhum problema físico nem nada, mas é óbvio que é diferente. Né? Hoje eu vejo minha mãe, que era mulher forte, estava com 80 anos, meu pai, que era forte, com 80 anos, e acho que quando ele morreu, se quebra alguma coisa na gente. Né? E eu acho que o dia daquela perda, eu acho que é como se tivessem tirado com perdão do clichê, um pedaço de mim. Mas não um pedaço que eu sinto falta, não é isso. Mas eu acho que se quebrou alguma coisa ali. Né? Nunca mais vai ser igual, porque você perde um pouco desse rapport e você vira essa pessoa. Tipo, agora é comigo. Então, acho que isso ficou muito marcado. A minha paternidade mudou ali, o meu jeito mudou. O que pode ser pior do que perder um pai ou uma mãe, em termos de referência? Né? Meu pai, ainda que eu diga isso, pode parecer meio bobo, mas foi meu grande influenciador. Aliás, o que eu sonhei essa noite disso. Para vocês, 2 meses atrás. 2 meses atrás, eu sonhei com isso. Que é o quê? Quem foi meu primeiro grande influenciador? E por quê? E hoje eu sou o grande influenciador do meu filho, e ele o meu. Então ele quer usar minha roupa, ele quer fazer minha tatuagem, ele quer... E eu sei que é importante. Por quê? Porque depois a gente se perde e começa a seguir um monte de gente que não tem nada a ver. Você vê a pessoa 2 minutos e fala, é minha influenciadora preferida. O que é isso? A pessoa está ali fazendo um monte de besteira na vida pessoal que você não sabe, nem sabe da tua existência, e você bajulando ela como influenciadora. Influenciadora é teu pai, tua mãe, teu tio, tua avó, teu amigo de escola. E eu acho que eu mantive isso até o final com ele. Ainda que eu não tivesse falado tanto isso para ele, mas eu mantive. E hoje eu faço questão de reverenciar. E eu acho que a gente tem que fazer isso. E você está levando adiante o legado que ele deixou, né? Tô. Em vida. Em vida, Eu não estou fazendo isso quando ele morrer, quando eu morrer. Exato. O que eu vou deixar? Não, e legado é em vida mesmo. É em vida. Né? São as pessoas que você toca em vida. Mas nem todo mundo pensa assim, não, Edgar. não. Nem todo mundo nem pensa a Oprah assim. pensava. É mesmo? A mentora dela... Adoro a Oprah. Pois é, a mentora dela que morreu recentemente, que conviveu com Luther King e Malcolm X, ela disse isso para ela, não muito tempo atrás. Falou, Oprah, o legado, você está falando de legado depois que você partiu? Não, legado são as vidas que você toca agora. Nossa, você mas tá ela vivo. tocou muitas, né? Ela não pode reclamar, né? Muitas. Ela não vai. Para ela é só virar uma chavinha, mas Pois assim... é. Não, e a meia dúzia de vidas que a gente tem o privilégio de tocar, Sim. a gente está transferindo o legado. Eu também, Sim. que perdi meus pais na pandemia, não pela pandemia, né? Como eu te contei, em uma semana, Nossa. minha mãe e depois meu pai, na mesma semana. Não consigo imaginar. Cara, o legado é o que eles me ensinaram que eu estou levando adiante. É isso, e eu é transfiro isso. a alegria, tudo, as boas lições, o caráter. É isso. Cara, a gente tem que fazer isso. É então. isso. Muito bom. Se você pudesse voltar no tempo, Mark, e encontrar você com 20 anos, o que você Nossa. diria a si mesmo? Arruma essa barriga. Já começa a usar produtos pro cabelo. Que a operação não é barata.
Primeiro, assim, relaxar que tudo vai dar certo. Tudo se encaixa, de um jeito ou de outro. Segundo, fica mais ligado nas pessoas. Não vai tão a fundo no sentido de comprar o barraco dos outros e nem o que os outros estão te vendendo. Seja mais cético. Eu não estou dizendo para ser o cético chato que não acredita em ninguém. Eu sou movido a isso. Mas talvez um pezinho atrás a mais poderia ajudar. Nem todo mundo é teu amigo. Né? Nem todo mundo é tão legal quanto diz ser. Então talvez ter um pouco mais de senso crítico nesse sentido iria te ajudar mais. E talvez ser um pouco mais ousado mais cedo. Mais do que você já foi. Isso vai te ajudar. Agora, questão financeira, questão de filhos, questão de casamento, cara, as coisas acontecem porque tem que acontecer. Eu tive um divórcio recente, não é uma situação fácil, nem como pai, nem como marido ou ex-marido, mas eu sou grato. Não vejo isso como uma questão, nossa, mudou minha vida para pior, não teria casado. Isso é besteira. Acho que as coisas têm que acontecer de um jeito ou de outro. Sou muito grato e digo isso aqui publicamente, senão jamais teria os meus filhos, que são tudo para mim. Então acho que a gente tem que ressignificar um pouco dessas questões. E isso vem com a maturidade. Né? Isso só vem quando você tem essa idade. Não adianta virar para o cara de 20 anos e falar, até porque se alguém viesse me dizer, sou o Mark do futuro, e vou te falar isso, talvez eu nem acreditasse. Aham, tá bom. Você não tá nessa pegada. Você não tá viveu aquilo. Não, e você vai falar, tá bom, vai lá, boomer. Para fechar, Marco, o nosso pinga-fogo, o que você quer que as pessoas falem de você? O que você quer que elas falem de você quando, infelizmente... Não me mata, não me mata. Infelizmente, você fala não quando estiver sai mais da aqui. sala. Fala Não, quando sai da sala, é melhor. Momento epitáfio. Epitáfio. Sabe qual foi o epitáfio do Jô Soares? Não. Enfim, magro. Sabe qual foi o epitáfio do Chico Anísio? Flamengo até morrer. Teve um outro que eu li também de um jazzman, aqui jazz. Olha, o meu epitáfio, cara, essa é uma boa pergunta. O epitáfio do meu pai, eu tatuei... Aliás, eu nem lembrava que era o epitáfio dele. Olha que louco. Eu tatuei o epitáfio do meu pai. Olha que louco. Que é amor sempre. Que louco. Caraca. Agora falando com você que me veio. Que é o epitáfio dele. Tá na tumba dele. Sim. Quer ir na tumba dele comigo? Vamos lá. Vamos, é super legal. Sério? Vamos? Vamos Visita mesmo, tumbas? sério. É uma piada. Não sei, cara. Puta. Cara, isso é uma boa pergunta. Não precisa hein? ser o seu epitáfio. O que você quer que as pessoas falem de você? Eu tenho uma frase tatuada no meu corpo Sim. que diz o seguinte: quem é, talvez quem foi, foi. Não sei. Cara, essa é uma boa pergunta, não sei te responder. Vou pensar. Tá bom. Vou pensar. Tá bom. Posso pensar numa coisa assim, foi amigo de Edgar. Até o fim. Amigo do Edgar até o fim. Porra, que isso. O que você acha? Nossa. Amigo do Edgar Cara, você até não- morrer. Não. Não sei te Você dizer. é amigo de muita Você gente, sabe o Marco. teu? Não, nunca fui entrevistado aqui no Comunica Play. Então eu te perguntar, Edgar, se Deus me livre e guarde, quando você partisse, se eu pudesse deixar uma frase para as pessoas passarem na frente e falar, cara, era ele mesmo. Isso era ele mesmo. Cara, eu gostaria que as pessoas dissessem, valeu a pena ter conhecido e convivido É muito grande, Edgar. com o Edgar. Não Não, é que é um tá. parágrafo, Porque as meu. pessoas- Cara, encontrei, sei lá, porra, Mark, que bom te encontrar. Você viu, o Edgar morreu, cara. Pô, cara, mas valeu a pena ter conhecido e convivido com o Edgar. Pode ser. Então valeu a pena. Valeu a pena é melhor, né? Valeu a pena. É um epitáfio, não é um parágrafo. Cara, vou botar um dicionário do lado da tumba. Cara, ô Clécio, me avisa aí pra gente melhorar o nível dos convidados, porque, pô, o cara dá muito pitaco aqui Sacanagem, na né? edição, Sacanagem. nos cortes. Vai ficar Sacanagem, difícil. Brincadeira, sacanagem. Mark. Porra, que honra te receber Não, aqui, fiquei cara. super feliz. A gente terminou... Pessoal, já terminamos aqui, tá? Brincadeira. Cara, de verdade... Obrigado. Primeiro, satisfação te conhecer pessoalmente. Não te conhecer, porque na verdade já te conheço há muito tempo. Há muito tempo. A gente se conectou muito rapidamente. Sim. Liga aí o teu megafone. Sim. E. Pode falar. Eu tô falando, tá bom. E para você que tá nos assistindo, esse é Mark Tawil. Figuraça. Dispensa apresentações. Não exagera. Não exagera eu porque adoro assim... exagerar. Não exagera. Não tô exagerando. Não tô exagerando. Tô falando a verdade. Dispensa apresentações, só o Dispensa. Obama e olhe lá. Cara. E olhe lá. Olha que O você mundo não, tá muito você não- pulverizado, Você não cara. conhece teu potencial, cara. Ainda não. Ainda não. Obrigado, Edgar. Marco, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Demais, demais. Amei. Recados finais?
agradecer, não tenho o que falar. Venho agradecer, tô feliz, tô emocionado de estar aqui, tocado pela tua virada, teu plot. Fiquei sabendo hoje que plot quer dizer virada. Pois é. Não sabia. E trama, né? Virada e trama, né? Acho que sim, cara, não sabia. O Johnny estava aqui semana passada e ele falou sobre isso. Plot. Outro filme bom, Meu Nome Não é Johnny. Meu Nome não é Johnny. Bom filme. E super obrigado a todas e todos que estão assistindo. @MarkItawil para mais informações. E, Edgar, obrigado de coração. Eu gosto muito de você, você sabe disso. Né? Eu sei, é recíproco e vamos nessa. Você que está nos assistindo, agora sim estamos encerrando mais um episódio do Comunica Play e a gente se vê. O Comunica Play é um programa semanal que reúne grandes profissionais da comunicação para levar até você histórias que inspiram, lições de vida e, claro, dicas práticas de comunicação para ajudar você a ter mais sucesso na vida com o poder da comunicação. Esta temporada é patrocinada e produzida pela Easy Hack Filmes, uma produtora audiovisual com expertise no mundo corporativo. A Easy Hack produz filmes comerciais, institucionais, cursos online, faz cobertura audiovisual de eventos e produz podcasts como o Comunica Play. Na Easy Hack você conta com uma estrutura fenomenal, além de um time de ponta que garante a qualidade na entrega. Se você deseja produzir um podcast com qualidade profissional e quer começar com o pé direito, entre em contato com a Easy Hack através do Instagram ou WhatsApp.